Olá, caros irmãos, sou eu, Diácono Permanente Márcio Ramos, do canal Servo de Maria, e venho aqui trazer para vocês um assunto que é um pouco polêmico. Muitas pessoas não conhecem, né, e não sabem o que falar sobre ele, mas basta apenas olhar o documento da igreja, o catecismo da igreja, como eu vou usar aqui para falar dele um pouco. Não é um assunto extenso, pois acaba se tornando cansativo também o tema, mas o assunto que eu quero apresentar para vocês é o purgatório. Vejamos, todos nós temos uma vocação. A nossa vocação é a santidade. Deus deseja que todos nós possamos um dia ir morar com Ele no céu. Nossa casa comum, né, é o céu. Mas para que possamos estar lá junto com Deus, nós precisamos viver a santidade já aqui nesse mundo. Precisamos fazer a vontade de Deus. E quando se fala da vontade de Deus, parece que nós temos que fazer aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer, e é só aquilo. Sinceramente, realmente é isso mesmo, fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer, não, mas não para Ele, não é para o benefício de Deus. O que Deus nos pede é para o nosso próprio benefício. A santidade é para o nosso bem, para que possamos viver em uma realidade totalmente da que nós conhecemos, da que vivemos aqui. Então, quando nós deixamos de viver essa realidade aqui, nós perdemos o céu. E dependendo do que nós fazemos aqui, e quando nós morremos nessa situação de perder o céu já aqui, nesse mundo, nós nos condenamos ao inferno. E não é Deus quem nos condena, não é a igreja quem nos condena. Somos nós que nos condenamos, e nos afastamos completamente de Deus. E esse se afastar de Deus, ao ser condenado ao inferno, deliberadamente, espontaneamente, por opção. Nós somos livres. Somos livres. Então, quando pecamos e cometemos o pecado grave, o pecado mortal, foi por opção. E Deus não nos dá o direito de escolha. Deus nos criou livres. E Deus jamais vai nos impedir de fazer algo. Então, caros irmãos, quando nós cometemos pecados, e não é um pecado grave, é um pecado mortal, e que a igreja chama de pecado venial, nós temos condições sim de ir para o céu. Nós não só temos a condição, mas nós iremos para o céu. Inclusive o purgatório é justamente isso. É um estado, é um tempo que a nossa alma passa de purificação, mas com a certeza que estará no céu. Não perdemos a santidade quando cometemos pecados veniais. Quando vamos para o purgatório, nós temos a certeza do céu. Temos a certeza que um dia estaremos junto de Deus. Eu quero ler aqui para vocês, segundo o Catecismo da Igreja Católica, o purgatório. O título, aqui no terceiro capítulo, é A Purificação Final ou Purgatório. Ouçamos. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Esse é o parágrafo 1030 que eu li para vocês. Irei ler agora o 1031. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, como eu citei para vocês agora há pouco. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Já o parágrafo 1032, este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala.
Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Segundo Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Pois bem, caros irmãos, como eu falei para vocês, o purgatório é um dogma de fé que a Igreja nos apresenta, é realidade, ele existe. E o que é o purgatório? Purgatório é quando nós morremos em situação de pecado ou não cumprimos as penas necessárias depois de termos confessado os nossos pecados aqui, né? E não termos cumprido essas penas. Então, quando morremos nessa situação, né, de pecado venial, nós morremos com manchas, como se fosse uma sujeira da alma, né? A alma precisa ser limpa, a alma precisa ser purificada. E aquilo que está sujo, né, vou colocar assim, usar essa expressão, não pode estar diante de Deus. Por quê? Deus iria nos castigar? Não, não é isso. Quando nós percebemos, né, quem é Deus e como Deus quer nos receber, quer nos abraçar. E essa sujeira que há em nós nos impede desse abraço de Deus, desse acolhimento de Deus no céu. Então, nós mesmos sentimos essa necessidade, né, de ser purificados. E também temos a alegria já da certeza de estarmos um dia com Deus. Mas o purgatório é justamente um fogo, como se fosse um fogo que queima pela vontade de estar com Deus e não poder ainda. Isso nos incomoda de tal forma, né, que traz esse calor que é citado como purgatório. Então, meus irmãos, eu quero recomendar para vocês o que a Igreja pede. A Igreja pede que nos confessemos pelo menos uma vez ao ano, no tempo da Quaresma, para que possamos um dia estarmos diante de Deus totalmente purificados. Nós não sabemos quando Deus irá nos chamar para prestarmos conta. Sim, porque todos nós temos que prestar conta um dia para Deus. Nós somos eternos, mas não aqui nesse mundo. A nossa eternidade é junto de Deus. E para viver essa eternidade, é preciso reconhecer quem que nós somos, que somos pecadores. Quando nós vamos à igreja, como eu acabei de citar, né, que a igreja nos convida a viver a confissão, né, a purificação aqui, mediante o sacramento da reconciliação, o padre passa para que nós possamos cumprir uma pena. E essa pena dos pecados, né, ela precisa ser cumprida. E quando isso não acontece, né, e morremos nessa situação, nós seremos purificados por esse fogo que nos incomoda. Mas há várias formas de passar por esse fogo. Há sim pela intercessão, pela oração dos nossos familiares, dos nossos amigos. Há pelo maior ato de caridade, de amor, que é a própria missa, né? Inclusive a Igreja Católica pede e recomenda, né, que sempre nós possamos colocar ali e celebrar a missa pela intenção de algum familiar, de um amigo que partiu desse mundo, né? Pois nós não sabemos qual foi a situação dele, como que ele partiu desse mundo. E sim, através da missa, né, essa alma pode ser purificada, pode receber já a graça de Deus de poder ser abraçado por Ele no céu, através do sacrifício da cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Então, meus irmãos, busquemos viver a reconciliação, busquemos a confissão, busquemos viver, né, e fazer obras de caridade, né? Busquemos a oração é necessária. Aquele que reza, né, aquele que ora, se aproxima cada vez mais de Deus. Orar não só por você, né, ou seja, eu não devo orar só por mim, como o próprio Jesus
disse, né? Rezai não só por aqueles que você ama, mas orai também por aqueles que você considera como inimigo, ou aquele que te considera como inimigo. Reze por ele. Imagine uma obra de caridade como essa. Rezar por aquele que não gosta de você, aquele que tem um certo ódio de você, ou que você considera como inimigo. Então nós não podemos morrer nessa situação, né? Nessa separação. Se nós vivemos essa separação aqui, como que poderemos querer viver a união com Deus um dia, se nós não nos respeitamos, não amamos aqui nesse mundo? Reflitamos sobre essa situação. Então o purgatório, meus irmãos, não é nada de absurdo, não é uma invenção, é uma realidade. Então que busquemos viver essa realidade hoje, agora, não amanhã, pois o amanhã cabe a Deus. Nós não sabemos se iremos vivê-lo. Se iremos, não será aqui. Rezemos e busquemos viver na graça de Deus. Pois, como eu iniciei falando nesse vídeo, né, a nossa vocação é a santidade. E a santidade não deve ser vivida lá no céu, porque lá já estão os santos. Precisamos viver a santidade aqui nesse mundo, aqui na terra, com todos os nossos irmãos. Então, que esse vídeo possa acrescentar no seu conhecimento na questão da fé. Busque a igreja, busque o seu padre, busque aquele que tem um conhecimento, que é catequista, para que possa estar te ajudando, para que você busque viver a sua fé como Deus deseja que você viva. Então, quero encerrar aqui esse vídeo rezando com você, rezando principalmente por aqueles que já partiram, né? Que partiram desse mundo. Nós não sabemos, né, qual a situação dele. Então, quero rezar aqui pelo seu familiar, pelo seu amigo, por uma pessoa que você tinha uma afinidade muito grande e não teve como interceder por ele. Interceda agora comigo nesse momento. Digamos, junto com aquela que é a maior intercessora de todos nós, junto a Jesus e o seu Filho. Porque é Jesus que nos leva ao Pai, mas a nossa Mãe do Céu nos leva ao seu Filho Jesus, que é nosso Salvador. Ele que escutou o que ela disse na boda de Caná. Então que ela continua a falar com ele. Rezemos com ela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana abençoada.